Tá tudo certo? Vamos lá? Tudo certo, vamos lá. Bem, pessoal, quero agradecer primeiramente a presença, a sua presença aqui, reservando uma parte do seu tempo para escutar, esse casal que vem com o intuito de ajudar você que é pai, você que é mãe de atleta de futebol, a estar potencializando, na verdade, o desempenho de seu filho no esporte, Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Cruz, sou treinador profissional, licenciado pela CBF, já tive aí passagem pelo Jacuipense, escola da Chute Inicial Corinthians, a base do Jacuipense, o profissional também, fiz os cursos, como eu falei, da CBF, até a licença A, que é profissional. Passei pelo Bahia, um tempinho de aprendizado, Vitória, estágios rápidos para observar treinamento, trocar uma ideia com os profissionais, MAF. E nessa caminhada eu percebi, o quanto que os pais influenciam seus filhos dentro de campo e fora de campo também, as atitudes, E a gente vem conversando, vem estudando sobre esse assunto e gostaríamos de ajudar, Tá passando tudo que a gente veio estudando e aprendendo, tá passando um pouquinho para vocês. Nós não somos donos da verdade, mas nós aprendemos algo e queremos passar para vocês, tá bom? Então, seja bem-vindo, esperamos que vocês curtam bastante, vamos estar fazendo a transmissão ao vivo uma vez pelo menos na semana, na quinta-feira. Semana que vem já teremos novamente e aguardamos também a participação de vocês semana que vem. Divulguem, compartilhem com os amigos se gostarem, que isso vai ser bastante importante para nós também. Tá bom? Então, muito obrigada. A gente está vendo aqui também a transmissão pelo Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês. E como o Pedro falou, a experiência dele na área de educação física, por muitos anos como personal, mais de 6 anos para cá, ele vem cada vez mais galgando, uma experiência na área do futebol, que culminou com o curso da CBF, Hoje ele é nível A da CBF. Isso significa que ele é treinador já profissional. A CBF ela é licenciada para esse curso, no intuito de tirar esse amadorismo, digamos assim, do futebol, para que a gente tenha um nível de excelência também nessa parte. Porque sabemos que nosso país ele é muito abençoado em termos de atletas e também de treinadores. Mas faltava também essa outra parte, de conhecimento, digamos assim, científicos e que se somasse à experiência. Então, Pedro, há 6 anos, vem fazendo esse desenvolvimento, esse caminho. E nesse processo eu estava fazendo psicanálise, eu fiz 2 formações e comecei meu curso de psicologia. E nesse curso, em paralelo com os trabalhos, as experiências que Pedro começou a ter, eu fui me interessando pela psicologia do esporte, fiz alguns cursos, na faculdade também tivemos a oportunidade, de ter um grupo de extensão, onde a gente fez um estágio no clube aqui, de importância, e estamos caminhando, E a gente tem estudado muito esses anos. Nesses 6 anos a gente tem estudado cada vez mais um pouco e de formas diferentes para a gente agregar, somar também uma prática, Porque nós hoje também somos pais de um atleta infantil, um atleta ainda iniciando, que é o Pedro Simão, ele vai fazer 9 anos. Então, e na prática também temos um atleta em casa. Então, o que nós vamos trazer é uma parte da experiência de Pedro no campo, nesses 3 momentos, de escola de futebol, divisão de base e o profissional.
né? E a experiência de Pedro, né? O olhar dele técnico, né? E vou trazer também o meu olhar de psicanalista, de estudante de psicologia, de uma estudante na área de psicologia do esporte. Então nós dois somamos os nossos conhecimentos, os nossos olhares para trazer, né, para vocês o que a gente tem conseguido. Então é uma conversa, a gente, como o Pedro falou aqui, não somos donos da verdade, a gente só quer mesmo fazer essa troca e que a gente está aberto às perguntas e o que vocês puderem, né, também compartilhar conosco das experiências de vocês. E o que a gente não souber, podem ter certeza que nós temos grandes mestres na área, professores queridos, doutores inclusive, que contamos com eles para nos auxiliar. E somos muito humildes nesse aspecto, porque quanto mais a gente aprende, a gente sabe que a gente tem muito mais a aprender. Certo? Vamos lá. A gente colocou, né, amor, um conhecimento, uma coisa simples, didática, só para a gente não se perder e trazer uma coisa bacana para vocês. É um bate-papo, né? Um bate-papo. Para vocês terem uma ideia, a Sheila falou de nosso filho. O nosso filho disse que vai ser melhor que Cristiano Ronaldo, né? Então a gente está aqui, a gente fica feliz, né, por ele gostar realmente do esporte, que é um esporte encantador, mas a gente sabe da realidade, né? E a gente está aqui realmente para incentivá-lo, não fazer ele deixar de sonhar, mas sim que ele caminhe com os pés no chão, mas sonhando, que é importante também, tá bom? Como Sheila falou, vamos iniciar. Antes de colocar aí o slide para passar para vocês. E quem, assim, como o Pedro falou, quiserem acompanhar os slides, né? São 2 apenas. Como eu falei, é uma coisa bem simples, bem didática, nada cansativo. A ideia mesmo é fazer reflexões. Vocês podem entrar pelo link que está na bio aí do Instagram, tanto o meu quanto o de Pedro, se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, certo? A gente está olhando aqui a transmissão do YouTube, está bem tranquila. Maravilha. Eu queria começar com uma pergunta, né? A gente fez, inclusive, aí no History, né? O que é que motiva o filho de vocês, né, a estar fazendo futebol? Né? Gostaria que vocês colocassem aí no chat o que é que vocês acham. Coloca aí no Instagram para a gente ver, tá? Porque é importante a gente entender o que é que vocês pensam, né? Se vocês já absorveram, já entenderam o porquê que seu filho faz esporte, né? E o futebol, propriamente dito, né? E a gente trouxe, né, como foi colocado, né, tem umas 2 semanas, a gente começou a fazer umas provocações sobre o tema maior, né? Sobre o que perguntar ao atleta, né? Aos nossos atletas, nossos filhos, quando acaba uma partida. Não importa se é um treino, não importa se é um jogo de decisão, um campeonato, não importa. Como é a nossa conversa, como é esse diálogo. Então a gente trouxe 2 olhares, não como uma dicotomia, certo e errado, mas para a gente pensar o que seria interessante, o que seria melhor de se conversar, de se dizer e o que não se dizer. Então a gente vai começar pelo que não seria interessante, que não é saudável dizer, né? O que não dizer ao filho, né? Após uma partida. Não importando aqui, a gente vai tratar em outro momento, quando essa partida for uma partida bem ruim. Mas assim, né, no sentido mesmo, acabou a partida, acabou aquele jogo, pode ser um treino, como eu falei, o que a gente vai falar, como é que a gente vai se comunicar? Então a gente pensou em primeiro lugar, um aspecto que a gente vê muito acontecer, né, o que a gente não deve dizer. Coloca aí, amor, por favor, o primeiro, né, aspecto, né? Que tem uma perguntinha, né, que geralmente os pais fazem sempre que termina o jogo. E aí, você ganhou? E essa é uma pergunta bem interessante e que acontece assim com uma proporção muito grande, um percentual muito grande. Às vezes os pais não estão presentes, às vezes o filho vai com um dos pais ou com uma terceira pessoa, o avô ou a avó,
e há essa pergunta. E isso traz o que para a criança, né? Para o pré-adolescente, para o adolescente? A gente vai pensar da seguinte forma: quando a gente faz essa pergunta, a gente está focando em resultado. E quando você foca em resultado, significa que esses resultados um dia pode ser de ganho, no outro dia pode ser de perda. Para a criança, num dia ele pode ter jogado bem, no outro ter jogado mal. E se você foca no resultado, fica uma oscilação, porque a vida é assim, né? Altos e baixos, bom num dia, mais ou menos no outro, um pouco melhor, e assim vai. Então, se você foca em resultado, você tende a construir uma personalidade mais frágil, né? Mais oscilante. Então, a ideia é você não fazer essa pergunta, de preferência fazer ela reformulada num outro momento, que ela não seja a primeira pergunta. Não é que você não faça, né? Se houve, é claro que é interessante, se ganhou, se perdeu, como foi, mas que não seja logo essa pergunta, né? Aí a gente trouxe uma segunda questão. Se de repente você coloca assim, a criança traz uma determinada situação e aí você fala assim, mas isso não importa. Por exemplo, poxa, mas eu não joguei bem. Mas isso não importa, você é ótimo. Então, o jogo não foi tão bem, a gente perdeu. Mas isso não importa. Ou qualquer coisa que desmereça o que ele está trazendo de conteúdo, de sentimento, de emoção. Toda vez que um pai e uma mãe diz assim, isso não importa, isso não tem a menor importância, meu filho, que isso não tem, isso não se apegue a isso, isso não importa. Você está banalizando, né? Nós pais podemos estar banalizando aquele sentimento, aquela situação que vai desenrolar numa boa conversa, que aquele sentimento a criança traz, que muitas vezes ela quer dizer muito mais do que aquilo. Então, se você banalizar dizendo, isso não importa, isso inclusive pode fazer um bloqueio para ela num próximo momento. Não vou nem falar nada, porque não importa para ele ou para ela, né, para meu pai, para minha mãe. Então, a gente tem que ter um certo cuidado também com essa colocação. Pode passar. Então, essa é péssima. A gente colocou assim, você jogou mal, né? Muita gente fala assim, mas eu jamais falaria, né? Mas tem gente que fala e a gente já presenciou. Complicado. A gente já presenciou. Pô, cara, você jogou mal. E quando eu tô falando assim, pô, cara, parece até que só os pais falam assim, mas a gente tem presenciado muitas mães também. Com assim um ânimo bastante esquentado, né, digamos assim, se eu puder colocar essa palavra, né, bem envolvidas também, não são só os homens, né, então a gente não vai ficar dizendo homem, mulher, os pais, né, falam sim, parece assim bem perverso essa colocação, mas às vezes sai, o pai está ali inflamado no furor do jogo e realmente é uma péssima frase, né? Uma péssima, você jogou mal, ela é impositiva, ela é determinante, porque assim, tem duas situações aí. Ou ele realmente tem consciência que ele jogou mal, ele jogou mal e aí aqui, você reforça, né? E reforça, e aí você não dá tempo dele dar aquela respirada e fazer essa autoanálise, ou ele acha que ele foi bem, ou até foi muito bem, foi ótimo, e você diz que ele foi mal, e de repente a autoconfiança dele vai lá para baixo. Então, assim, é bem delicado essa colocação, porque ela é determinante, né? Ela pode fazer com que a criança, né, o indivíduo, ele congele ali, poxa, meu pai acha isso de mim, minha mãe acha isso de mim, né? Então, né, eu não vou me expressar dizendo que eu tô achando, assim, que eu melhorei. Então, a gente tem que ter cuidado, né? E sem falar que isso tira o prazer, né? O prazer do estar
participando ali daquele momento que é extremamente importante, vale muito mais, né? E isso pode estar tirando esse prazer. Tem que ter muito cuidado realmente com o que a gente fala. Parece bobagem o que a gente está falando aqui, mas é uma realidade, né? E que estamos falando baseado, gente, em ciência, tá? Não é simplesmente em achismo. Pesquisas em psicologia do esporte mostram que esse tipo de perguntas causam prejuízos, causam algum tipo de desânimo para o esporte. E a taxa de desistência da prática do esporte é muito alta, principalmente aqui no Brasil. Como Sheila falou, muita gente trabalhando com criança sem preparo. Às vezes essas palavras vêm do próprio treinador, né, do próprio professor, às vezes vêm dos pais, mas nós queremos aqui especificamente estar orientando os pais, tá? Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que se condenar, tá? Normal, todo mundo erra, pai erra, mãe erra. A gente não pode chegar e estar se condenando, tá? Mas vamos procurar cada vez mais corrigir nossas atitudes para poder ajudar nossos filhos nessa caminhada, tá? E nós temos muita responsabilidade na vida deles. Uma outra pergunta também que não devemos estar fazendo, tá? É por que você fez isso? Caso ele cometa algum erro durante o jogo, ou por que você não deu aquele passe? Por que você prendeu demais a bola? Por que você chutou a bola na hora errada? Seja lá o que for, qualquer tipo de atitude, né, que você discorde, que ele não devia ter tido, e você falar isso logo após o jogo, né, isso é uma coisa muito ruim também, tá? Isso vai trazer um certo julgamento, né? E a criança ela vai se sentir extremamente mal com isso. Então vamos evitar, tá bom? Outras perguntas a gente vai sugerir depois que podem chegar e reforçar positivamente algumas situações difíceis, inclusive negativas, tá? E aí daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso. Um outro ponto também importante, muita gente acha que criança é besta, que criança não sabe discernir as coisas. E faz elogio, às vezes, sem merecimento, vamos falar assim, né? Elogios falsos, né? Isso é uma coisa muito perigosa, porque a criança, ela sabe avaliar se ela foi bem, se ela joga bem, se ela não joga bem, ela sabe avaliar. E quando você faz um elogio, né? Fala uma coisa de uma maneira, vamos dizer assim, que não é a verdadeira, ele saca isso. E isso cai num certo descrédito. Então, vamos evitar tomar esse tipo de atitude, tá bom? Um outro ponto também muito importante, vou estar passando aqui, é você estar fazendo comparação com outros, né? Outros atletas, outros meninos, né? Dizendo que ele é melhor, ou até dizendo que é pior. Essa comparação ela não é positiva, tá? Tem que ser evitada. Se você faz a comparação com aquele que é pior que ele, você está estimulando, né, que seu filho tenha um sentimento meio narcisista, né? E isso vai trazer uma falta de humildade, vai trazer algumas consequências de comportamento negativas. Temos que evitar. E o inverso também não é legal, tá? Seu filho pode se sentir também frustrado, pode se sentir mal, sem achar que o esporte, futebol não é para ele, né? Coisas desse tipo. Então, vamos evitar esse tipo de pergunta, tá bom? Sheila, quer fazer alguma colocação com relação a isso? Quando a gente fala dessa pergunta, né? Quando acaba o jogo e fala assim, por que você fez isso, né? Como o Pedro falou, um drible, um passe, alguma coisa que o pai ou a mãe, né, acha que não deveria ter feito, ou por exemplo, a gente ouve muito, nesse tempo a gente ficou observando, né, fazendo muitas anotações, os meninos eles ficam confusos, porque os pais, eles ficam falando coisas, muitas coisas, gritando, direcionando o que é que eles devem ou não devem fazer. Então acabou o jogo, ou então no intervalo, por que você fez aquilo? E por que você não fez aquilo? E assim, de uma forma muito impositiva, que é um outro assunto, mas a gente já vai adiantar, assim, só para vocês ficarem também atentos, se for interessante, né, esse bate-papo para vocês, que é a questão dos pais
saberem o papel deles nesse processo, né, do esporte, que a gente está falando mais especificamente do futebol. Né? Qual é o papel? Porque o que a gente quer falar é o seguinte: os pais não são os treinadores dessas crianças. Então, muitas vezes, o treinador tem toda a sua estratégia, né, treinador? Toda a sua estratégia baseada nas competências, nas habilidades das crianças, na personalidade e também do seu oponente, na verdade. E aí ele escala o time, escala seu time reserva, vai para a competição e o jogo começa. E o jogo é aquela coisa do processo. E aí o treinador vai mudando as peças, vai ali, só que aí o que acontece? Os pais estão ali gritando, né? Dizendo o que é para fazer, o que não é para fazer, e isso gera um conflito tremendo, né? E aí da criança. Isso, aí na primeira oportunidade ou no intervalo, às vezes, ali, né, ficam ali: por que você não fez o que eu mandei? Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Então, quando acaba o jogo é aquela enxurrada. E assim, a outra coisa que você colocou bem interessante, essa questão dos falsos elogios, né? Muitos pais, eles subestimam as crianças. Então a criança tá ali e sabe, né? Como a gente falou antes, né? Que se você não passar para a criança uma coisa tranquila e sincera, ele vai saber que aquilo não está sendo honesto, verdadeiro. Então tem muito cuidado. Como o Pedro também falou, né? Essa coisa de você não fazer a comparação para criar uma personalidade forte, no sentido de não ter aquela inclinação para se achar, né? Vamos falar numa linguagem mais popular, né? E aquela coisa do narcisismo que Pedro falou, né? Deixar a criança com elogios saudáveis, positivos, de uma maneira bem tranquila, mas não falsos elogios, né? Para a gente não ir para um outro caminho que não é bem legal. Vamos dar só uma pausazinha para falar aqui um pouquinho com a turma que está aí nos acompanhando. No Instagram. No Instagram aqui, tô vendo aqui Juvencio Grande. Esse é um pai que eu sempre elogio, um pai nota 10, é um exemplo de pai aí pro esporte. Valeu, Juvencio. Todo mundo aí, vários amigos, Aline, Gessonilha, tanta gente aí que conhecida. A honra Valeu. de ter também aqui a Suzy Fleury. Suzy Fleury, fala Suzy, que saudade. Beijo, querida. Pra quem não conhece, né, eu acho difícil não conhecerem, né? Suzy é uma autoridade aí na área da psicologia do esporte, né? Sim, Coach. nos ensinou muito, né, Pedro? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela e realmente foi um aprendizado para a vida inteira. Obrigado, viu, Suzy? Suzy é um ícone, né? É um ícone brasileiro. Seleção brasileira, já com muita experiência em diversos clubes. Suzy Fleury, Kátia Rubio, Maurício Marques, o que eu gostaria também, assim como o Suzy, de dizer meu amigo pessoal, porque é muito querido para mim, né? Nos ensina muito, é um doutor na área de psicologia do esporte. Então, Suzy, um beijo enorme. Todo mundo que está assistindo aí a gente no Instagram, muito obrigada pela presença de vocês, viu, gente? E que a gente não falou aí, sintam-se também abraçados, tá? Nós também vemos muitas pessoas aqui, não vai dar para falar para todo mundo, tá? E obrigado aí por prestigiar a gente aqui nesse bate-papo, tá bom? Vamos trocar essa experiência. Vamos lá, vamos para a parte boa agora. Já falamos, né, do que não devemos estar falando, né, para nossos filhos, né, após a aula ou o jogo, né? E vamos iniciar agora o que devemos dizer, né? Ao invés, vamos mudar um pouquinho o contexto, né? A gente não fala da maneira negativa, mas vai falar de uma maneira que acrescente a eles, né? Que seja positiva para eles. Você começa? Começo. Então, assim, é bom, por um lado, você trazer, digamos, dois extremos, dois aspectos contrários, mas às vezes também não pode a gente ficar pensando que só existe isso, o sim ou não, o que deve se dizer, o que não deve se dizer. Não é uma dicotomia, não é uma coisa estagnada. A gente só trouxe mesmo no sentido de reflexão, porque entre o ser e o não ser tem muita coisa, né?
não é só papo de psicanalista não, porque a vida é assim, mas pra gente fazer um contraponto do que a gente falou, do que seria bom não dizer, vamos dar algumas ideias, né, do que seria saudável se dizer, quando se acaba um jogo. Maravilha. Então assim, uma das coisas que a gente pode perguntar quando a criança, né, quando o atleta, nosso filho chega e perguntar a ele, que a gente colocou no post, foi um bem provocativo, você se divertiu, meu filho? Então essa é uma pergunta bem bacana, porque ele vai sair bem tenso, estressado, geralmente, né? As crianças saem estressadas do jogo, estressada e adrenalina mesmo, né? E não importa, eu não estou falando aqui ainda, como eu falei, a gente não está falando se o jogo foi um placar muito bom ou se não foi. A gente está falando aqui da adrenalina mesmo, da questão física, né, fisiológica, enfim, e da tensão, do querer ganhar, da disputa. Então ele sai naquela adrenalina e você chega e pergunta: ô filho, você se divertiu? Nossa, isso é muito saudável, muito saudável. Isso importa, isso acolhe aquela criança, aquele indivíduo, né? Porque independente, como a gente está falando, do resultado, ele vai se sentir acolhido, porque o esporte é diversão, né? A essência do esporte, não importa se é futebol, né, professor? Sim, sim. É diversão. Tem a competição e dentro do esporte, dentro dessa vertente de competição, tem várias coisas que é importante para desenvolver o caráter, a personalidade, mas o esporte, ele é diversão na essência. Um ambiente, vale ressaltar, né? Um ambiente divertido, ele se torna um ambiente favorável ao aprendizado, né? E por isso que as escolas, elas estão cada vez mais utilizando ambiente cada vez mais divertido, mais leve, né? E esse ambiente mais leve, ele faz com que as crianças elas se debrucem mais sobre o aprendizado, vamos falar assim, né? Então, quando eles se divertem e quando a gente faz uma pergunta dessa, né, você se divertiu, a gente está chamando eles para o que realmente importa naquele momento de formação. A gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de seres humanos em formação, né? Então ele está no processo de aprendizado, então essa caminhada ela vale muito, ela é muito importante, né? Muito mais importante do que o resultado. E ele se divertir, então, é uma coisa maravilhosa. Isso vai fazer com que ele cada vez mais ele goste do esporte, cada vez mais ele queira fazer o esporte. E isso é muito importante também na carreira. E assim, quando você faz essa pergunta, também, assim como as perguntas não positivas, também abre um leque, né, para ele se colocar. Né? Ele vai dizer, me diverti, foi legal, e aí pronto, começa a conversa. Para em outro momento você fazer outras colocações, até que sejam importantes também para o crescimento dele enquanto personalidade, enquanto indivíduo, né? Na formação dele num todo. E existem pesquisas também, né, Pedro, que a gente já estudou, já viu, que muitos atletas, hoje que nós vemos assim de projeção, grandes atletas, grandes nomes, eles tiveram muita diversão, né, na sua infância, no seu processo, né? Ou bem conduzidos, né, pelos pais, né? Isso, bem conduzidos. E nos clubes que os acolheram, né, todo essa visão, né, de ter no esporte esse lazer, que a criança, né, o adolescente, o pré-adolescente saia não só aborrecido, chateado com peso, mas sim, né, que ganhou, perdeu, que faz parte, né, vai se chatear porque perdeu, porque ele mesmo sabe que não foi muito bem, mas assim, feliz, alegre, né, para cima, porque ele se divertiu com aquilo, né? É isso. Muito bom. Pode falar. Vai lá. Então, teve a Suzy, né, uma amiga nossa, ela até colocou que a gente fez uma pergunta e ela colocou, né, o que dizer, né? Então ela colocou assim: como você se avalia, meu filho? Então essa colocação que ela fez está muito próxima do que a gente colocou. A gente colocou uma frase assim: como você jogou? Como você jogou hoje? Como você sentiu que você jogou? Então é assim, por quê?
você está dizendo para ele que ele é capaz de se autoavaliar. E quando você faz isso, ele se coloca exatamente no lugar que é apropriado a ele, de se autoavaliar. Então você está dizendo para ele que você quer ouvi-lo, né? Quer ouvir o que ele tem para dizer sobre ele mesmo. E isso é muito bacana. Poxa, meu pai quer ouvir o que é que eu sinto, o que é que eu penso, como eu me vejo jogando. Então isso também é muito, muito bacana. Ele se sente confortável ali, ele se sente acolhido. Você já não focou no resultado, você perguntou se ele se divertiu. E aí, meu filho, você se divertiu? Ah, eu me diverti. E aí, você acha que você jogou como? Me fala e tal. Então aí ele já vai relaxando ali, porque ele tá tenso. E aí ele vai dizer, pô, eu joguei uma, né? E aí então ele vai dizer, pô, você viu? Pô, mandei bem. Você viu aquele drible, aquele passe que eu dei que foi o gol, ou qualquer coisa que tenha acontecido, até de negativo, mas aí ele vai falar, ele vai se autoavaliar, né? Ótimo, ótimo. É isso que eu ia colocar, foi bom você colocar. É um momento também, essa pergunta leva ele a se autoavaliar, né? Sim, sim. Fazer uma autorreflexão, né? De em que estado ele esteve no jogo, o estado que ele está. Bacana, bem bacana isso. E assim, quando a gente faz isso, a gente não é o juiz, né? A gente não é o juiz. Não tem julgamento. Não tem um julgamento, Verdade. porque ele precisa criar essa autoanálise, né? Esse amadurecimento de olhar para si próprio. Não que a gente não vá fazer nossas colocações, né? Como, por exemplo, a pergunta, o que você vai... nesse jogo, você se avaliou, e o que você faria de diferente, então, meu filho? Né? Mesmo que ele faça colocações até sempre mais positivas, mas você pode perguntar, meu filho, o que é que você faria de diferente? Então, me conte aí. É mais uma pergunta que vai fazer com que ele se avalie. Ele vai dizer, bom, é verdade, eu poderia ter feito tal coisa, mas inclusive o treinador treinou isso, né? Nos ensinou e eu não consegui fazer. É verdade, meu pai me perguntou, minha mãe me perguntou, e eu até, na próxima, eu até falar isso com o meu treinador. Olha, eu senti que eu poderia ter feito tal coisa e não fiz. Então, os pais, eles com essa consciência, eles ajudam aquele indivíduo em formação a ter um senso crítico, um amadurecimento para ele crescer, não só no esporte, como na vida, né? Sim, sim. E ele mesmo, né, essa pergunta leva também a ele mesmo fazer um planejamento, né? Um planejamento do que ele precisa fazer para melhorar naquele ponto ou não. Ele acaba pensando nisso também. Eu vou fazer mais isso para melhorar. A próxima vez eu já vou fazer diferente, já vou fazer dessa maneira. E isso é bem bacana também. Isso traz bastante crescimento, né? Uma pergunta também muito interessante, né? O que aprendeu, né? O que você aprendeu, ou pergunta boa, né? Você fazer para seu filho, né? O que é que você aprendeu hoje? Porque, como Sheila falou, o esporte ele traz diversos aprendizados, né? Não só momentâneo ali para o futebol em si, mas para a vida, né? E aí o pai pode, dentro dessa pergunta, já entrar em alguns assuntos também relacionados a caráter, relacionados à personalidade, né? E isso é bem bacana. Essa pergunta tem muita ligação com essa questão do aprendizado mesmo, né? E como é um indivíduo em formação, ela não pode ficar de fora. É uma pergunta importantíssima para a gente estar fazendo, tá? E a gente está estimulando ele a estar sempre buscando o quê? Conhecimento. E as pessoas, a gente sabe que as pessoas que buscam conhecimento são pessoas que se dão bem na vida, são pessoas que tendem a ter sucesso. Né? Então a gente está ensinando ali eles a importância de estar buscando conhecimento também com essa pergunta. Colocamos aqui também, né, uma pergunta bem... Na verdade não é nem uma pergunta, é uma afirmação que é extremamente importante, né? Que é: eu tenho orgulho de você, meu filho, ou minha filha, né? Que hoje tem muitas meninas também, né? Praticando futebol, tá? Então, tenho muito orgulho de você.
ele vai encarar essa frase, ela vai trazer um sentimento de prazer enorme, de acolhimento para seu filho muito grande, né? Ou sua filha. E pode ter certeza que ele vai se sentir ali muito bem por estar fazendo esporte, não só pelo desempenho em si, mas por estar ali naquele ambiente, fazendo esporte e inclusive agradando seu pai ou sua mãe, tá? Então isso é muito importante. Quer falar alguma coisa sobre isso? Complementar? Não? E para encerrar, né, aqui a gente não quer uma coisa muito cansativa, um bate-papo realmente bem leve, e aí depois a gente vai estar abrindo para perguntas. Uma afirmação também que é extremamente importante para pós-jogo, pós-aula, é dizer a seu filho o que mais importa. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Isso aí tem uma riqueza muito grande. Eu tenho certeza que independente do desempenho do seu filho, você não vai deixar de amá-lo, né? Mas na cabeça frágil de uma criança, na imaturidade, ele pode se sentir realmente que o valor dele só está no desempenho. Quando você faz uma afirmação dessa, é como se você estivesse abraçando o coração dele. E isso é muito importante. Amor, manifestação de amor pelos pais para seu filho cura muita coisa, né? E traz um ambiente realmente muito favorável ao crescimento. Então, falem mais vezes. Eu creio que todos que estão aí presentes já fazem isso, mas procurem fazer mais durante esse período, pós-jogo, pós-treino, tá? Que isso vai ser muito positivo nessa caminhada também do seu filho no esporte, tá bom? Você estava falando e eu me lembrei também do seguinte: quando a gente traz o que a gente pode falar e o que a gente não é bom que fale, né? Até antes da gente começar eu estava falando, nós colocamos esse verbo, né? O que dizer e o que não dizer, né? Parece meio impositivo, mas muitas coisas são meio provocações mesmo para reflexão, porque como nós falamos, nós não estamos aqui ditando regras. Quem somos nós, né? Somos pais, inclusive, não temos só um filho homem, temos um outro mais velho, temos filhos em várias idades, então nós somos pais também, né? Eu creio que a maioria de vocês que está aí do outro lado são pais. Então, assim, a gente não trouxe o certo e o errado, nem estamos aqui dizendo que vocês estão agindo certo ou errado. Nós estamos trazendo experiências, como eu coloquei desde o início, né, de coisas que a gente vê. Muitas coisas são verdadeiramente gritantes. Nós não somos perfeitos, erramos muito, muito. Querendo acertar, eu costumo dizer que nós somos perfeitamente imperfeitos, como vocês, né? Verdade. Mas o que a gente estuda, se a gente ficar guardado, não frutifica. Então, nossa ideia é passar o que a gente tem estudado, o que a gente tem visto de pesquisas, porque na prática tá ali, na nossa cara. Então, por exemplo, tudo isso que a gente está falando é para trazer aquele indivíduo para um autoconhecimento e que gera autoconfiança e que certamente, se aquele indivíduo for ajudado pelos pais de uma maneira saudável, corretamente, que a nossa ideia é ajudar vocês a ajudar seus filhos, se isso for conseguido, a gente sabe e a gente conhece o inverso, né? E a gente sabe, o que é que a gente sabe? A gente sabe que muitos desses indivíduos estão crescendo no futebol e podem vir a ser, né, profissionais de destaque, mas muitas vezes não se tornam porque não foram bem formados. É verdade. E aí esse autoconhecimento não acontecendo, que aí também prejudica a autoconfiança, e aí muitas vezes desenvolve uma personalidade sem humildade, um pouco narcisista, ou um pouco mais sem autocontrole, e aí hoje em dia não é assim. Os times estão fazendo seleções não só por talentos
técnicos, táticos e físicos, mas também pela inteligência emocional. E nós pais, vocês aí, né, nós somos responsáveis de ajudá-los a criar esse autoconhecimento, esse crescimento, esse amadurecimento e não atrapalhar. Verdade. Perfeito, perfeito sua colocação. A gente É isso tem... mesmo. Na prática, não basta, hoje em dia não basta você ser bom atleta, vamos dizer assim, né? Ser bom tecnicamente, taticamente, o comportamento conta muito, né? E nós, né, que estamos aqui conversando sobre isso, nós pais, nós podemos ajudar muito nesse processo, né? E aí, quem sabe a gente sai contaminando positivamente, né? Outros pais, outras pessoas, outros profissionais, né? Nossa ideia é essa, é fazer essa rede de reflexão, tá? Então, eu gostaria agora, né? Nós gostaríamos agora de ouvir um pouquinho vocês. Nós já vimos alguns comentários aqui, né? Juvêncio falou um pouco aqui. Te agradeço, Juvêncio, aí pelo elogio. Mas, na verdade, você sabe que minha admiração é muito grande por você, né? Você é um pai realmente diferenciado, tá? Parabéns aí pela sua caminhada, sempre apoiando, sempre com muito discernimento aí. Valeu, é isso aí. Cristiane, obrigado aí pelo comentário também, tá? Muito obrigado. Pessoal, tanto no Instagram aí, a gente tá aqui... Estamos olhando aqui as mensagens, podem estar fazendo perguntas, a gente pode estar esclarecendo dúvidas. Pedimos que tenha ligação com o tema de hoje, tá? Porque vamos ter outras conversas, outros bate-papos também. Então não vamos fugir muito, tá? Só se for uma coisa extremamente importante para o momento. Fala aí, façam suas perguntas, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? E assim, como o Pedro falou, a gente, para deixar bem claro, a proposta da gente é toda quinta. A gente está aqui com vocês nesse momento, trazendo um tema para a gente refletir juntos, trocar, né, nosso conhecimento, né, que é pouquinho, mas com muito amor, muito carinho. A gente prepara isso aqui, a gente está alguns meses preparando esse trabalho, então a gente vai disponibilizando aí durante a semana reflexões, comentários. A gente vai editar esse vídeo aqui hoje e vocês podem ir acompanhando a gente, né, no nosso Instagram. A gente fez um Instagram chamado Pais do Futebol também. Se vocês quiserem seguir, a gente vai botar na bio, para que a gente faça uma comunidade de pais, para a gente trocar experiências, né? E a gente tá nesse crescente juntos, para que os nossos filhos eles sejam acompanhados com essa consciência, né? Para a gente ajudá-los, como eu coloquei, no amadurecimento, no autoconhecimento. Sim. Então vocês podem continuar seguindo a gente no Instagram, vocês vão ver que a partir de hoje, né, a gente iniciou hoje, é um marco mesmo. A gente trouxe esse tema, a gente não quis um tema ou falar muito do nosso conhecimento, assim, muito humildemente falando. A gente estuda muito, mas a gente sabe que quanto mais a gente estuda, a gente precisa estudar muito mais. Mas o que a gente quer mesmo é trazer esse momento inicial para um pontapé inicial, que a gente está falando de futebol, né? Um pontapé inicial aí para muitos momentos de conteúdo aí com vocês. E durante a semana vocês podem ir no direct, né, fazer perguntas. A gente vai deixar todos os dias também uma caixinha de perguntas. Isso. E vocês podem, a gente vai responder. A gente está aqui para isso, né? E é isso. Gente, estamos à disposição de vocês agora, tá? Façam perguntas. Pessoal daí do YouTube, façam perguntas aí, o chat está aberto para quem quiser fazer pergunta. Tem um Bernardo. Cristiano Fala, Miranda Bernardo. falou: muito bom, Pedro, me encontrei em muitos momentos que realizei, positivos e negativos também. Vale a reflexão para tratar com o nosso Gui, Sub-8, Gui. Furacão. Juva Estrela, Rafa até hoje não esquece das boas dicas de Pedro na Grenar. Bacana, hein?
Quando os meus falam isso, eu digo, não tem problema, treinar mais para acertar no próximo. Juva Estrela, isso, bacana. Teve uma colocação, foi bom eu ler isso, porque para treinar mais para acertar no próximo. O que você poderia, né, quando eu falo assim, o que você poderia fazer de diferente? Faz com que a criança pense justamente, Juva, o que fazer no próximo. Então ela vira a página. Ela não vira a página de qualquer jeito, tipo, isso aqui eu não quero saber, isso aqui não importa. O pai já não falou que não, né, ele não vai usar esse contexto, essa frase. Então ele vai dizer assim, bom, eu fui bem, eu não fui bem, ele vai se analisar, mas ele vai dizer, bom, até o próximo momento. Então ele vira a página sabendo que ele vai levar para esse próximo momento, esse treino da semana que vem, do outro dia, o próximo jogo, aquilo que ele já sabe, que ele se avaliou, né? E que na próxima ele pode fazer diferente, que ele vai tentar fazer melhor, que a ideia é que ele cresça e consiga fazer melhor. É importante também falar aqui, né, que em momento algum a gente está tirando o mérito da vitória, tá? A gente foca realmente em valorizar mais o esforço do que o resultado. Porém, a gente sabe que temos que ter também, né, filhos com mentalidade vencedora. Sim. Nós temos que ter, tá? Temos que estimular isso, tá? Mas com muita cautela, na medida certa. A gente não pode deixar de lado a vontade de vencer, não pode deixar de estimular isso, tá? Mas a gente tem que saber como fazer isso, tá bom? E essa linha limítrofe, sim, limítrofe é que a gente está tentando buscar aqui e está junto construindo isso com vocês, tá bom? Eu achei ótimo você falar isso, Pedro, porque me lembrou, a gente estava lendo um livro de uma neuropsicóloga e uma ex-jogadora de futebol americano, e ela estava falando justamente isso, né? Então, ela falando que até se for para, digamos assim, ela não usou esse jogo não, ela disse disputar grãos de feijão. Então, assim, ela disse que ela é tão competitiva que ela quer ganhar. Ela quer ganhar. Então seria... Seja o que for, né? Exatamente. E eu tô do lado de um extremo competidor, né? Também gosto. Nosso filho, ele é super mega competidor. Mas vencer ou ganhar que importa ou é o processo? Não que vencer não importe, como o Pedro falou. A gente não vai desmerecer nunca o êxito, né? E é muito importante, ganhar é muito bom. Mas perder faz parte do processo. Então a gente precisa trabalhar esse indivíduo para essas nuances. Para ele entender, inclusive, que quando ele perder, ele não está exatamente perdendo. Ele vai entender o contexto, o que é que ele precisa melhorar, traçar estratégias para que, inclusive, na próxima ele consiga, inclusive, ganhar ou não, mas que ele esteja bem. E o que é que ele pode tirar de proveito também dessa derrota, sim, ou dessa vitória, para a vida dele, né? Então isso é bem bacana. Gente, já olhamos aqui, não temos mais perguntas. Como a gente não quer ficar aqui, como diz o ditado, enchendo, passando o tempo, vamos então estar encerrando, tá certo? Nossa live. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Veja aí, no seu. Se não tiver mais perguntas, lembrando que vocês podem a qualquer momento estar entrando em contato conosco, tá? Fazendo suas perguntas, tirando dúvidas, estamos à disposição. Nós estamos nos propondo a essa missão, tá? A missão de tanto nós sermos pais que vamos estar abençoando nossos filhos na carreira deles, né, de esporte, na formação esportiva, e queremos também pais que estejam nesse mesmo objetivo, né? Isso, para a gente unir forças aí e estarmos caminhando junto, um ajudando o outro, tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, tá? E até a próxima. Muito obrigada mesmo, né? Foi muito bom estar aqui nesse momento. E assim, até quinta-feira que vem, e durante a semana a gente vai se falando aí, né, nas redes sociais.
E foi muito bom ver tantas pessoas queridas, professores, mestres nossos, nos dando a honra, né? Vocês, pais queridos, que a gente vê aí, esse amor que vocês têm em levar os filhos, né? De vocês para estar com esse envolvimento com o esporte, né? Com o futebol propriamente dito. Então, vocês nos honraram, né? Com a presença de vocês. A gente está muito feliz, muito alegre de ver tanta gente, viu? Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme para vocês, viu?